Glória a Deus. A paz do Senhor a todos. Que Deus te abençoe de uma forma grandiosa. Que alegria poder estar aqui com você neste momento tão especial. Eu tenho uma mensagem, uma palavra de Deus para o seu coração e eu creio que o Espírito Santo vai iluminar o seu entendimento, vai lhe trazer e levar a paz para o seu coração, abençoar a sua casa, a sua família, ajudar você em todos os seus caminhos. A palavra de Deus, meus irmãos, lá no livro de Romanos, no capítulo 3, no versículo 21, o apóstolo Paulo, meus irmãos, na sua carta aos Romanos, ele traz, meus irmãos, a revelação, isso mesmo, mostrando a respeito da salvação por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque a salvação é por intermédio da fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E quando nós cremos, colocamos a nossa fé em Jesus Cristo, isso mesmo, resolvemos a nossa pendência, isso, nós, meus irmãos, somos transformados, perdoados, regenerados. Olha o que diz a palavra de Deus. Lá no versículo 21 diz assim: mas agora se manifestou sem lei a justiça de Deus, tendo testemunho da lei e dos profetas. Mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus. Se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo testemunho da lei e dos profetas. Meus irmãos, como foi que a justiça de Deus se manifestou para toda a humanidade? Isso mesmo, sem a lei, isso mesmo, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Antes da vinda de Cristo, as pessoas buscavam a sua justiça pelas suas obras, pela lei que os regia. Mas hoje nós alcançamos a justiça de Deus pela fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E olha o que diz a palavra de Deus. Isto é a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo. A justiça de Deus, ela se manifesta em nós pela fé em nosso Senhor Jesus Cristo. A justiça de Deus, ela se manifesta em nós pela fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença. Porque todos pecaram, e destituídos estão da glória de Deus. Que coisa maravilhosa! Todos pecaram e destituídos estavam da glória de Deus. Toda a humanidade, meus irmãos, havia pecado e estava destituída da glória de Deus. E se ninguém alcançava, meus irmãos, a regeneração, a salvação e a santificação e a justiça de Deus pela lei, era preciso, meus irmãos, alguma coisa. Isso mesmo, que resolvesse. E só existe uma única forma: a vinda de Jesus Cristo, a vinda do Filho de Deus, onde morreu e ressuscitou. E aquele que está em Jesus Cristo, aquele que está em Cristo, isso mesmo, que põe a sua fé em Jesus Cristo, esse tem os seus pecados perdoados. Glória a Deus. Olha o que diz a palavra de Deus. Isto é a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença.
A justiça de Deus, ela se manifesta em todos e para todos os que creem em Jesus Cristo. E não há diferença, não há distinção. Todos que colocarem a sua fé em Jesus Cristo, depositar a sua confiança, você resolve a sua dívida, a sua pendência com Deus. A dívida que é impagável, a dívida que é impagável, não se paga com ouro, com prata, com dinheiro, não se paga-se com nada. Olhe bem, existe uma dívida que a humanidade tem com Deus, que não se paga-se, meus irmãos, com nada, com ouro, prata, dinheiro, isso mesmo, com currículos, conhecimento, não se paga. Só se paga-se por meio de uma única coisa, pela fé em nosso Senhor Jesus Cristo. A sua dívida, como a minha, só se paga-se por meio do sangue de Jesus Cristo. Se arrependendo-se dos pecados, confessando-se os pecados, entregando a vida para Jesus Cristo. Aí, meus irmãos, nós somos justificados, perdoados, sarados, limpos daquilo que nos separa de Deus. Há algo, meus irmãos, que nos separa de Deus. E nós não conseguimos acessar os céus. Nós não conseguimos chegar até Deus. Olhe bem, você não consegue chegar até Deus. Você não consegue chegar até os céus. Você não consegue se aproximar de Deus pela sua justiça própria, pela sua capacidade, a não ser por uma única coisa, pelo arrependimento, e você colocando pela fé a sua vida em nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que morreu e ressuscitou, para aquele que nele crer. Venha, meus irmãos, receber a sua salvação. E Paulo disse, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Se todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, o que se deve fazer? Pela fé, colocar a sua fé em Jesus Cristo. Se arrepender-se, confessar, reconhecer que você tem uma dívida e você não consegue pagar. Você não consegue pagar isso mesmo, pelo seu currículo. Você não consegue pagar pelo ouro, pela prata, pelos bens que você possa ter acumulado ou acumule. Isso mesmo. Você só paga esta dívida com arrependimento, com choro e pela fé, colocando a sua fé em Jesus Cristo. Se você colocar aí, meus irmãos, o sangue de Jesus Cristo desce sobre a sua vida, perdoa os seus pecados, sara a sua terra e traz transformação. Alguém diz assim, pastor, o que eu faço para resolver os problemas da minha vida? Os problemas são muitos, isso mesmo. Pastor, o que se faz para resolver os problemas da humanidade? São tantos os problemas da humanidade. Preste bem atenção nisto. Só existe uma única forma de resolver os problemas da humanidade. É, meus irmãos, se arrependendo e colocando pela fé em Jesus Cristo. Porque, meus irmãos, ninguém se aproxima de Deus se não for pela fé em Jesus Cristo. As orações, isso mesmo. A vida de uma pessoa, não há transformação, mudança, a não ser por meio de Jesus Cristo. E alguém diz assim, mas o que eu faço? É colocar a fé em Jesus Cristo. Porque, olhe bem, antes mesmo das coisas serem resolvidas aqui, antes mesmo de vocês dizerem assim, pastor, eu queria resolver os problemas na minha vida pessoal, na minha casa, na minha família. Eu queria resolver os problemas, isso mesmo, da minha empresa. Eu queria resolver os problemas do meu trabalho. Eu queria resolver os problemas da minha saúde, seja do que for. E eu digo para você, Jesus Cristo, meus irmãos, Ele pode fazer todas as coisas.
Mas antes dele resolver os problemas do mundo, é preciso, meus irmãos, que os problemas das pessoas sejam resolvidos. E que os problemas são estes? É o pecado. E o pecado, meus irmãos, só é resolvido quando, meus irmãos, as pessoas põem a fé em Jesus Cristo. Se arrepende-se. Aí, meus irmãos, esta pessoa ela é justificada. Esta pessoa, meus irmãos, ela é limpa. Esta pessoa ela é regenerada. Esta pessoa ela é justificada de todo o pecado. Agora, meus irmãos, tudo aquilo que impedia a sua oração, tudo aquilo que impedia de você se aproximar-se de Deus, esta barreira, esta nuvem, isso, que impedia de você se aproximar-se do Criador, ela agora, meus irmãos, ela é rasgada, ela é tirada, isso mesmo. E você agora começa a ter acesso ao Deus Todo-Poderoso, por um único meio, Jesus Cristo. Jesus Cristo é o caminho, é a verdade, é a vida. E é preciso que nós venhamos resolver este problema, que não se resolve, meus irmãos, com campanhas, não se resolve, meus irmãos, isso mesmo, com propósitos, se resolve-se com arrependimento, confissão e colocando a fé em Jesus Cristo. Aí, meus irmãos, Jesus sara, perdoa, limpa do pecado. E agora, meus irmãos, aquilo que impedia você, as suas orações, aquilo que te impedia de se aproximar de Deus foi tirado. E Jesus, pelo seu sangue, nos une ao Criador, isso mesmo, aos céus. E nós somos agora e recebemos o Espírito de Deus para habitar e fazer morada em nossos corações. Entregue a sua vida para Jesus Cristo. Coloque a sua fé em Jesus. Isso, resolva o seu problema, que não é resolvido com nada, a não ser pela fé em Jesus Cristo e pelo arrependimento. Antes desta causa ser resolvida, meus irmãos, não pode ser resolvido nada. Olhe bem, antes mesmo, meus irmãos, de você resolver qualquer pendência na nossa vida pessoal, particular, tem uma pendência, meus irmãos, espiritual, que tem que ser resolvida. É os pecados. Porque, meus irmãos, sem justificação dos pecados, ninguém se aproxima de Deus, ninguém recebe o favor, a graça de Deus. Isso mesmo. Sem a justificação, não há libertação. Sem a justificação pela fé em Jesus Cristo, não há transformação de vida. Sem a justificação pela fé em Jesus Cristo, olhe bem, o que impera sobre a sua vida não é o Espírito Santo, é o império das trevas. Isso mesmo. Sem a justificação pela fé, o que reina na nossa vida não é, meus irmãos, o Espírito Santo, é, meus irmãos, o reino das trevas. E nós, meus irmãos, só saímos do império das trevas, do reino das trevas, da escravidão do pecado, pela fé em Jesus Cristo, pela confissão. E aí, meus irmãos, nós resolvemos este problema, nos arrependemos, mesmo que você se sinta-se a pior pessoa. Isso mesmo, não importa. Neste mundo, o nosso orgulho não importa, não vale nada. O que importa é diante de Deus, meus irmãos, nós ser justificado e ser transformado, sarado e perdoado. Amém? Eu quero orar por a sua vida agora, pela sua casa, pela sua família e por todos os seus caminhos. Ore comigo. Meu Deus, meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Espírito Santo, eu oro, meu Deus, agora pela tua igreja, pelos teus filhos. Ó meu Pai, entra agora com poder, com providência na vida desta pessoa. Senhor Jesus, entra agora sarando, perdoando, limpando, Senhor,
esta pessoa de todo o pecado. Espírito Santo, entra agora com poder nesta casa, nesta família, libertando o cativo, o oprimido do império das trevas. Oh, meu Pai, entra agora, Jesus, eu te peço, Senhor, sarando, curando, libertando o cativo e o oprimido, trazendo vida, salvação. Se existe pessoas, Senhor, oprimidas, cansadas, se existe pessoas em cativeiros espirituais, em correntes espirituais que tenham aprisionado, oh, meu Pai, entra agora, Jesus, Espírito Santo, sarando, curando, libertando esta vida. Oh, meu Senhor, eu te peço agora, Senhor, entra com poder, Senhor, sarando, transformando, trazendo vida e salvação para esta pessoa. Oh, meu Pai, entra agora, Jesus. Eu te peço, Senhor, entra com poder, com providência, Senhor, nesta casa, nesta família, no lar desta pessoa, Senhor. Entra, Jesus, perdoando os pecados, trazendo vida e salvação. Receba a saúde, seja livre, seja liberto, liberta, pelo poder do nome de Jesus Cristo. Entregue a sua vida para Jesus Cristo e Ele entrará e mudará a sua vida, a sua história e todos os seus caminhos. Amém? Que Deus te abençoe. Eu amo a sua vida. Fiquem todos na paz.